Estamos começando mais uma edição dos Diálogos Sustentáveis do ILADES, nessa casa maravilhosa aqui no Paço Santo Inácio, que a UMA Incorporadora nos oferece. Vocês veem que temos aqui já com os nossos convidados, eu e o Marcino Fernandes Rodrigues Júnior, que é o advogado, que é o presidente, fundador do ILADES, daqui a pouquinho vai dar as boas-vindas também. César Facioli, diretor de Relações Institucionais da Corsan, Marcelo Spilk, presidente da Agergs, e Rafael Sack, presidente do CICEPOT, que é o Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem aqui do nosso Rio Grande do Sul, e também é diretor da Fieres. Bom, em primeiro lugar, boas-vindas ao nosso convidado, ao Sônia, ao Marcelo, ao Rafael, vocês que são todos amigos aqui, vocês se sintam em casa, porque a nossa proposta sempre é uma proposta propositiva no sentido de dialogar e trazer contribuições efetivas que possam ser aplicadas na prática, né? Completamos 15 anos de fundação do Instituto, me honra muito, porque é trabalhoso, uma instituição sem fins econômicos, difícil de viabilizar recursos, enfim, mas a gente continua persistindo, resistindo e insistindo, acreditando que o nosso conteúdo ele é um conteúdo que agrega valor na sociedade, não só no setor empresarial, corporativo, mas para as instituições públicas também. Já conversamos isso lá logo no início, quando o Marcelo assumiu, a gente nos oferecemos para contribuir com a GERG também nessa temática, que para as agências reguladoras, algumas agências regionais e também nacionais, a gente pode falar, é um tema que não é que é novo, mas não está ainda inserido, né, no olhar que nós estamos trazendo aqui, e conversamos na época com o Marcelo nesse sentido de contribuir com a temática e até dialogar com as empresas, né, as concessionárias, com esse viés positivo. Porque eu acompanhei, como grande maioria de vocês, não sei se o Rodrigo é muito jovem, né? Quando isso tudo começou, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso implementou, em função das privatizações, das concessões, enfim, mas é algo importante. Nós temos que preservar as instituições independentes. Eu sempre digo aqui, Fatió, uma coisa, imagina sem o Ministério Público nesse momento, nesse país, sem as agências reguladoras regionais e nacionais. Porra, nós estaríamos refém a quem? Né? Nós estaríamos na mão de quem? Então, acho que é fundamental. E não é porque ela fiscaliza, regula, enfim, eu acho que é construir algo positivo. E que naquela ocasião, lá no início do governo, aqui, governo Brito, enfim, que coincidiu com o governo Fernando Henrique, né, a gente construiu, a GERG foi criada nessa época, né, e muita gente vê do lado fiscalizador, como vê o Ministério Público também fiscaliza, né, o agente fiscalizador, controle e comando, não existe isso. Né, eu acho que existe uma proposta de construir algo que seja positivo para as empresas, para a sociedade e para o poder público. É por aí que acho que a gente tem que andar e construir isso, né? Isso, sempre buscando o diálogo, que é um dos papéis aqui do ILADES. Marcelo, o tema é complexo, o tema é desafiador, mas queria tua primeira participação, entender um pouquinho quais são os principais desafios, né, nesse momento que a GERG está passando. Obrigado, bom dia, Bem, Rodrigo, Marcino, obrigado pelo convite para participar desse evento aqui. Rafael, César, prazer estar com vocês aqui para um debate desse maior nível sobre esse assunto. Bem, a AGERGS tem basicamente duas funções, né? Todo mundo sabe, regulação e fiscalização, mas o que é isso, né? Regulação, criação de normas para que se tenha um ambiente seguro para investimentos, para que os contratos tenham sustentabilidade. A GERGS também participa, em alguns casos, quando possível, na elaboração dos contratos, nas minutas de contrato também. Então, desde esse momento, já procuramos, né, colocar algumas questões que vão nos ajudar depois a fazer a fiscalização, a gestão desse contrato por um período longo, geralmente de 20, 30 anos. E essa questão da sustentabilidade é importantíssima, vem tomando uma proporção muito grande nos últimos tempos, né? Então, primeiro, reforço também as palavras do amigo Marcino, é importante que a gente tenha as agências
fortes, independentes, autônomas e que possam exercer de maneira independente a sua função, desvinculada de governo, desvinculada de concessionária e ficando no centro daquele tripé da regulação, né? Poder concedente, concessionário e usuário, a gente fica numa posição muito distante para que os contratos sejam cumpridos da melhor maneira possível e que os serviços sejam prestados com qualidade. Essa questão da sustentabilidade, o movimento, né, do ESG, né, que vem já de algum tempo, começou a se tornar algo praticamente obrigatório nos contratos. O Rafael sabe bem, né, hoje, para se obter as melhores linhas de financiamento, a concessionária precisa comprovar uma série de requisitos na área da sustentabilidade. E a gente obviamente faz a fiscalização disso. E os contratos mais modernos, a gente já está na quinta onda de contratos da NTT, por exemplo, em rodovias, que vai servindo de referência, vai sendo utilizado pelos governos estaduais também, já incorpora uma série de indicadores de desempenho, inclusive na área da sustentabilidade. Ou seja, então não só precisa comprovar alguns requisitos para obter os melhores financiamentos, mas também ao longo do contrato, precisa cumprir determinados parâmetros que se refletem no índice de qualidade, que reflete, inclusive, na tarifa que vai ser cobrada. Pode, inclusive, ter diminuição ou aumento da tarifa. Na área do saneamento nem se fala, né? Saneamento e sustentabilidade são quase sinônimos, né? São conceitos que estão no dia a dia. Então, a gente sabe, em estudos, né, da Organização Mundial da Saúde, dizem que para cada dólar investido em saneamento, há uma economia de 4 dólares em saúde. Então, isso é importantíssimo, né? A gente tem a questão de saúde, a questão de produtividade no trabalho, a questão da evasão escolar, uma série de benefícios que nós temos em função do saneamento. Nós temos no Estado uma cobertura de saneamento, principalmente de esgotamento sanitário, que é muito baixo, não é condizente com o ITH, com o desenvolvimento que o Estado tem. Hoje, após a privatização, a Corsan tem feito um esforço muito grande para aumentar esse percentual. Nós temos que chegar, segundo as metas do novo marco do saneamento, a 90% de esgoto coletado e tratado até 2033, e 2033 está logo ali, e nós estamos aí acompanhando esse esforço, fiscalizamos isso também. Então, a questão da sustentabilidade está no nosso dia a dia, isso faz parte do nosso trabalho. Então, todos os setores que a GERES regula, nós temos um pouquinho de sustentabilidade e também cuidamos muito desse aspecto que é importante para a nossa sociedade. Obrigado, Marcelo, pelas minhas considerações. Queria ouvir o César um pouquinho também. Vocês percebam que nós temos realmente um ciclo aqui que se fecha, né? Nós temos a agência que regula, a concessionária do saneamento e o CICEPOT que está lá na ponta das obras. César, por favor, como é que vocês veem essa relação com a agência reguladora num momento extremamente desafiador por conta da Corsan ter assumido um serviço que era estatal e diante do desafio do marco, né, do saneamento para 2031. Bem-vindo. Bem, um dia de novo, agradecer o convite, saudar meus amigos Marcino, Rodrigo, Marcelo e Rafael, a quem nos assiste. O Marcelo, de alguma forma, facilitou aqui a minha fala, já passou algumas informações que são fundamentais para a nossa reflexão. Parabéns pela escolha do tema, parabéns pelo trabalho do Instituto, a questão da sustentabilidade, hoje talvez seja o tema mais transversal que exista. Bom, quando a gente fala em agência de regulação, ou da própria regulação, nós estamos falando muito mais do que simplesmente de controle, de fiscalização. A gente está falando basicamente em desenvolvimento. Estamos falando de uma estrutura, e o Marcelo disse muito bem, nós temos poucas décadas, ou seja, ainda é uma estrutura, é uma plataforma que está em construção, né, no Brasil, pelo menos. Nós estamos ainda expandindo, entendendo exatamente o espaço de atuação, mas eu quero dizer que, basicamente, hoje, um ativo para todos os setores empresariais, especialmente para a infraestrutura, um ativo é segurança jurídica. E aqui falo da segurança regulatória. Então, as agências de regulação são curadoras de ambientes, não só de competição, né, mas ambientes de segurança jurídica, de produção de confiança. E, ao fim e ao cabo, estamos falando de níveis de competitividade. O Rio Grande do Sul tem, de alguma forma, enfrentado dificuldades em relação aos rankings de competitividade. Isso tem muito a ver com a maturidade da regulação. Falo da GERES, pela presença do Marcelo, mas enfim, as agências subnacionais, no saneamento básico, a questão do ESG é absolutamente mais do que presente. A gente fala, evidentemente, em primeiro lugar, em meio ambiente, né, mas a gente fala também sustentabilidade social e econômica. A agência de regulação, a regulação,
né? Ela faz uma política pública que não é nem de governo, né, e nem dos interesses da concessionária. Ela faz uma espécie de mediação, construindo uma ambiência de regulação, de segurança jurídica, de confiável, garantindo, de um lado, evidentemente, modicidade tarifária, respeito ao cidadão, ao consumidor, garantindo também a sustentabilidade dos contratos e dos projetos. E lembre, quando a gente fala em saneamento, estamos falando em projetos de algumas décadas de investimento intensivo, de volumes muito grandes de recursos, e que basicamente nós precisamos, em todos os setores da infraestrutura, né, construir ambientes de segurança para atrair investimentos. Simples assim, né? Para que as coisas aconteçam, a gente sabe como é que funciona, né? E nesse ponto nós estamos amadurecendo, é o caso do Rio Grande do Sul, o caso da GES, que está numa jornada de amadurecimento, e junto com isso a consequência é um ambiente regulatório cada vez mais seguro, que ao fim e ao cabo vai puxar investimento. E só para não se estender muito, antes que o Rodrigo me advirta com um olhar sensório, é importante dizer assim que a trajetória das agências de regulação no Brasil, e no Rio Grande do Sul especialmente, elas têm uma espécie de marco divisório, eu diria especialmente a partir dos episódios graves de DPB 24. Hoje não tem como não incluir na agenda regulatória, para qualquer atividade de infraestrutura, a questão da resiliência, né? Não se trata mais de discutir, né, se vão acontecer impactos, simplesmente se trata de discutir quando e em que intensidade. Então, hoje, também a agência de regulação, as agências de regulação, inseriram, né, e não apenas como controle e fiscalização, isso é fundamental, é o que vocês têm feito com muita eficiência e rigor, mas basicamente construir, né, a possibilidade das empresas, por exemplo, inovarem. Então, assim, a agência de regulação também, além dessa, digamos assim, uma espécie de curadoria do ambiente onde atuam as empresas de infraestrutura, tem que fomentar essa possibilidade de atualização e um olhar na resiliência, com coisas simples, no caso do saneamento, mas que são de impacto fundamental. Por exemplo, né, estruturas que já prevejam situação de futuras enchentes, que não são episódios mais muito raros, né? São praticamente dentro. Ou seja, impacta todo o planejamento de alocação de riscos da empresa. Então, muito mais do que o início lá, o governo do FHC, hoje um olhar que essa agência de regulação tem em relação à segurança jurídica e à atratividade desses mercados, porque a sociedade precisa disso, tem que levar em consideração coisas como resiliência climática. E é o que está se fazendo, a construção, inclusive, de planos, avaliação, fomento, orientação e recomendações, que é um espaço muito, muito importante. Né? O controle, evidentemente, a regulação econômica dos contratos, porque hoje, aqui concluo, Rodrigo, né? Hoje, quando algum investidor nacional ou internacional olha para um setor, Rafael, de infraestrutura, ele não olha apenas o contrato, ele olha qual é o ambiente regulatório, qual é o nível de segurança, qual é o nível de previsibilidade que aquele investimento tem para ser alocado, né, seja no Rio Grande do Sul, seja em outro estado do Brasil. E para isso, repito, a regulação, as agências que ainda estão sendo consolidadas no Brasil, são uma parte absolutamente fundamental. Ao fim e ao cabo, nós temos uma equação de 3 principais partes no Brasil. Ou seja, o concessionário, que é aquele que recebe a delegação, o poder concedente, formula a política pública, e a agência de regulação, que além da regulação no sentido estrito da fiscalização, promove os espaços de crescimento, de segurança e de atratividade. Ao fim e ao cabo, quem ganha é a sociedade. Esse jornalista adora um gancho, né? Então vou aproveitar esse gancho aqui do César para passar a palavra para ti, Rafael, justamente porque virou um pouco clichê a gente falar das resiliências até, mas no sentido de que hoje qualquer obra, né, como o César falava, de infraestrutura necessita que tenha padrões de resiliência muito maiores do que se tinha, né? E eu queria te ouvir justamente porque tu trabalhas diretamente com a área da infraestrutura, com a construção, que está na ponta, né, que é basicamente o que a própria população enxerga. Então, como é que vocês estão trabalhando nesse novo normal a partir dos eventos extremos e em busca de um mundo mais sustentável? Bom, primeiro, bom dia a todos os colegas. É um prazer estar aqui falando no ILADES.
vocês facilitaram muito a minha vida, porque já foi dito praticamente tudo, mas eu gostaria de reforçar alguns pontos. A gente tem uma lei muito jovem, né? A Lei 8.987 de 95, a primeira lei das concessões, temos a Lei 11.079 de 2004, das PPPs, e essas leis que se complementam, a lei das PPPs naturalmente veio para se adaptar a um mercado, a uma exigência, quase uma exigência mercadológica, também de divisão de compartilhamento de riscos entre a alocação de recursos de poder público e privado. E hoje nós temos uma lei que está sendo trabalhada no Congresso Nacional para a unificação dessas duas leis. Então, claro, os tempos mudaram a uma velocidade muito rápida, né? Nós temos aí, nos últimos 20 anos, nós evoluímos que não evoluímos como sociedade em 200. Então é natural que a gente reveja diversos conceitos. E um desses conceitos em relação ao ESG, né, ESG, enfim, de sustentabilidade, que foi muito bem abordado aqui pelos amigos, a gente tem que avaliar uma questão que a gente bate muito na sustentabilidade, mas na parte de meio ambiente foi colocado isso. Mas por que o meio ambiente ele é importante? Ele é importante por causa das pessoas, do social. É muito ruim tu chegares numa casa, na tua casa, no final de dia, e tu vê uma camada de 20 centímetros de poeira. Ninguém gosta de viver assim. Tu vai morrer por causa disso? Não. Mas tu vai ter problemas de bronquite, de asma, da própria sujeira. Então, o mundo entendeu que a questão de governança, e aí governança ela é muito ampla, ela é utilizar bem os recursos públicos, afinal nós temos um Estado que arrecada impostos, tributos, taxas, e que tem como obrigação constitucional prover os serviços basilares para a população. E esse Estado, ele precisa compreender que a população também evolui. Então, as necessidades de 50 anos atrás, de simplesmente eu existir, sobreviver e ter um banheiro, elas mudaram. As pessoas querem qualidade de vida. O ESG, ou ESG, ele é uma evolução da visão sobre a qualidade de vida das pessoas no meio em que elas vivem, no meio em que elas trabalham. A gente fala assim, a gente tem que falar de obras mais resilientes. Não existe obra de engenharia que não seja resiliente. Ponto. Toda obra de engenharia é resiliente. Esse prédio aqui, ele existe há quantos anos? 50? 60? 100? Bom, se nós cinco ficarmos pulando sobre essa laje, nada vai acontecer. Se nós botarmos 400 pessoas pulando sobre essa laje, ela vai cair. A obra não era resiliente? Era. Mas ela era para 10 pessoas, para 20, não para 500. Nós mudamos o nosso ambiente de trabalho, nós mudamos o que a sociedade quer, e o ser humano ele é dinâmico, ele busca outras coisas hoje. Nós mudamos a concepção dos serviços concessionados. Serviços concessionados são serviços básicos. Direito de ir e vir, rodovia, saúde, saneamento. Então, esses serviços concedidos precisam ser adequadamente regulados para que os investimentos sejam qualificados e aí sim fiscalizado com independência. Mas eu falo que nós temos o poder público que tem o interesse de conceder e compete a ele isso, né? Nós temos a agência reguladora que vai auxiliar, isso é muito importante desde o princípio, que isso seja feito a várias mãos para que a modelagem se adeque a maior, que ela permita a maior segurança jurídica ao contrato. Temos que ter um contrato onde as partes se sintam seguras em investir. Por exemplo, a Corsã, né, a EGEA, quando entra dentro da Corsã, ela faz um investimento. Ela tem segurança de que esse investimento não vai, do dia para a noite, alguém chegar lá e dizer, acabou teu contrato, tu investiu, morreu. Então ela tem essa segurança, isso é muito importante. Nós temos a concessionária, que é quem vai participar do processo, então a segurança jurídica mais do que nunca ela é fundamental para isso, para que as empresas tenham interesse em participar. E nós temos a quarta parte, que é a principal, o usuário. Quem paga essa conta? Não é a Corsã, é o usuário. Quem paga essa conta? Não é o governo, é o usuário. Quem paga essa conta não é a agência reguladora, é o usuário. E o usuário, ele é a razão de existir do serviço concedido, porque o serviço concedido é basilar para ele, é constitucional, para que no fim e ao cabo, a nossa população tenha acesso à dignidade. Então, tudo isso a gente começa a encaixar nesse ciclo e, de fato, a gente vai ter uma discussão muito proveitosa agora, que só daqui a gente consegue discorrer algumas horas, mas sempre, como o Dr. Marcino falou aqui, convergindo. Eu acho que as críticas, elas devem sempre ser feitas no ambiente adequado. Aqui é um ambiente de convergência, de proposição, de reflexão. Então, se daqui nós sairmos com algumas reflexões na cabeça, tanto o privado que presta serviço para concessionária, no meu caso também sou concessionário em alguns tipos de concessão,
quanto a agência reguladora, ou quanto o poder público, ou quanto a sociedade que vai assistir isso, a gente já tem um caminho para evolução. Se não houver provocação e reflexão, não vai haver evolução. Um aperitivo, como a gente chama aqui, né, que é o nosso Bom videocast, aquecimento. para aquecer os motores. Marcino, temos aí dia 29 de outubro o Fórum Internacional de Mudanças Climáticas no Teatro da Unicinos, que é o nosso grande finale do ano, né? Grande finale, e esse ano vamos tratar, vai ser um fórum eminentemente corporativo. Teremos, assim, um capítulo do fórum jurídico, né, e não poderia ser diferente, né, um grande especialista na área de direito ambiental, mas vamos ter 80% do fórum, grandes palestrantes de Randon, Marco Polo, CNDC, né, a SLC Agrícola, né, vamos ter o Paulo Scaff, presidente da Fiesp, conosco. Então, nós vamos focar essa agenda agora. A questão da economia de baixo carbono, ela começa né, pela indústria, né? A liderança da indústria é fundamental para esse mercado evoluir. E o mercado de carbono está aí também. Até o ano que vem, teremos esse mercado regulado. Até o final do ano que vem, a gente vai ter oportunidade de ter esse mercado funcionando de compra e venda, né, ou compensação de carbono, enfim. Então, o Rio Grande do Sul o agro não está nesse processo, não está, mas é um grande gerador, né, de oportunidade de mercado de carbono. Então, dia 29 de outubro, na Unicinos, já deixo aqui o convite antecipadamente, e quero ter os amigos lá também, será um grande fórum. Exatamente. Tema, então, o protagonismo da indústria da transformação para uma economia de baixo carbono. E vamos para o nosso debate aqui e acompanhar as novidades aqui nas redes do ILADES. Até mais, gente. Tchau.